No Evangelho de Marcos, no capítulo de número 16, verso de número 15. Depois também você vai abrir na carta de 1 Pedro, no capítulo de número 2. Estaremos lendo dois versos da carta de Pedro. Primeiro, Evangelho de Marcos 16, apenas o verso bem conhecido de toda a igreja. Depois, 1 Pedro, primeira carta de Pedro, primeira carta, capítulo 2, versos 11 e verso 12. No Evangelho de Marcos, assim está escrito: e disse-lhes, quem? Jesus: vão por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Carta de Pedro, primeira carta de Pedro, versos 11 e 12. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que, quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Senhor, aplica sempre em nosso coração a Tua palavra, porque a Tua palavra, Senhor, ela é alimento para a nossa alma. A Tua palavra, Senhor, é necessária e fundamental para o convívio e a vivência cristã. Nós te rogamos nessa noite, seja pois a Tua bênção. É assim que nós oramos, no nome santo de Jesus. Meus amados, repita comigo o que está, eu não sei que os irmãos estão enxergando, no fundo aqui do púlpito da igreja, as duas ações de testemunho cristão. Repita comigo: as duas ações de testemunho cristão. Ali está bem reduzido para melhor entendimento. Meus amados, é evidente que esse Deus encarnado que nós chamamos de Jesus Cristo, Ele veio com um propósito, com uma finalidade. E a finalidade foi nos mostrar algo que nem mesmo Adão e Eva conheceram a respeito de coisas profundas celestiais. Apesar que Deus conversava, assim como os irmãos me veem, de forma bem direta, objetiva e pessoal. E é evidente que tudo se perde em razão do pecado, e como os irmãos bem sabem, não precisa estar repetindo, tudo vem à destruição por causa do pecado. Interessante que antes de Jesus Cristo ir assunto aos céus, Ele não apenas chama os seus discípulos, mas também a todos que estão em volta dele, e lhes dá justamente um parecer do que Ele quer que façamos, que é ir pregar o Evangelho, testemunhar a Cristo, a esse Evangelho que Ele traz. Porque Jesus Cristo não apenas prega o Evangelho como homem, mas é o Deus falando sobre o seu próprio Evangelho. Porque Jesus Cristo era também e continua sendo 100% Deus. Então observe, Jesus Cristo não anuncia apenas o seu próprio Evangelho, volta a dizer como homem, mas o Deus encarnado fala a respeito dele mesmo e da eternidade. Lendo o Evangelho de Marcos 16, nós vamos perceber que há uma finalidade da morte de Cristo na cruz, que não é apenas salvar o homem perdido, não apenas anunciar aos perdidos que há salvação para eles, mas também fazer com que os salvos, os redimidos, lavados pelo sangue de Jesus Cristo, tenham também o propósito de não apenas adorá-lo,
mas também levar outros a entender a importância da adoração. E já dissemos por várias vezes aqui no templo dessa igreja, que ninguém consegue adorar a Deus a não ser por Jesus Cristo. Ninguém consegue expressar verdadeiro louvor, um louvor genuíno, bíblico, se não for por Jesus Cristo. E sendo por Jesus Cristo, selados pelo Espírito Santo, que é justamente, meus irmãos, a garantia de que estamos salvos, não apenas a confissão que Jesus Cristo é o Senhor, mas o Espírito como selo de quem foi salvo por Jesus Cristo, manifesta a verdadeira adoração. Então logo, o nosso objetivo como cristão não é apenas adorar ao Senhor como fazemos essa noite, mas também, volto a dizer e ser enfático, levar outros a conhecer o Evangelho e a entender a importância da adoração daqueles que foram chamados para o seu louvor. É evidente também que todo cristão não tem dúvida em seu coração que ele deve pregar o Evangelho. Assim como nós não temos dúvida, meus irmãos, que precisamos comer, porque quando a gente está com fome, o que a gente faz? Come. E quando a gente está muito gordinho, a gente tenta evitar a comida, mas é inevitável. Porque o nosso corpo pede por comida. O nosso corpo necessita de alimento. Por mais que a gente faça uma dietinha, por mais que a gente tenta buscar corporalmente, né, o peso ideal para o nosso tamanho, é difícil, né? Quando a gente se depara com a pizza, é difícil, meus irmãos. Quando a gente se depara com a lasanha, é muito difícil. Mas o nosso corpo pede por comida. Volto a dizer, por mais que a gente faça dieta, o nosso corpo necessita do alimento. Então nós temos que entender que assim como o nosso corpo necessita se alimentar, todo cristão também não tem dúvida que como o corpo pede por comida, todo cristão deve pregar o Evangelho. O cristão deve anunciar as boas novas. Ele deve ser um servo de Cristo, que fala sobre o Evangelho do próprio Cristo, da graça de Deus, da sua misericórdia, da sua bondade, da sua generosidade, do seu amor incondicional, da maneira do trato de Deus conosco e do cuidado, e mesmo diante das adversidades, mostrando o seu grande amor. Não temos dúvida que devemos ser testemunhas fiéis daquele que nos salvou. E é isso que Jesus Cristo está trazendo aos seus discípulos. É isso que Jesus Cristo está nos dizendo hoje. Vocês precisam ir por todo mundo. Vocês precisam anunciar o Evangelho. Vocês precisam pregar a toda criatura esse Evangelho pleno, esse Evangelho maravilhoso. Mas aqui, quando nós lemos a carta de Pedro, percebamos uma coisa: Jesus Cristo nos ensina que devemos pregar. Pedro, pelo Espírito, nos ensina também a testemunhar o que Jesus disse, vocês precisam pregar. Observe uma coisa: diante das duas ações que o cristão deve ter no seu testemunho, a palavra, a verbalização do Evangelho precisa, como ação veemente nos corações, nós precisamos verbalizar o Evangelho. Então Jesus Cristo está dizendo que precisamos anunciar a verbalização do Evangelho. Precisamos falar para as pessoas: quem é Jesus? É evidente que nem todo tempo, num trabalho como nós falamos domingo passado, que precisamos ser uma bênção, seja bênção, e essa foi a temática da mensagem anterior do domingo. Mas hoje estou falando, diante de ser bênção, que precisamos evidenciar com as nossas palavras quem nós cremos. A Bíblia fala que a boca fala que o coração está cheio. Mas como vamos anunciar o Evangelho se o nosso coração está cheio de tantas coisas, menos da palavra? Como podemos verbalizar o Evangelho? Como podemos verbalizar a palavra do Senhor, se o nosso coração está vazio dele? Como podemos anunciar essa graça revelada, chamada Jesus Cristo, às pessoas, a esse Cristo que nos alcançou, nos redimiu, nos regenerou, nos tornou novas criaturas, fazendo que as coisas passadas já não existissem e não existem mais sobre a nossa vida?
Como fazer isso? Precisamos viver. Mas antes de viver, precisamos o quê? Verbalizar, dizer, falar, proclamar, audivelmente, nitidamente, objetivamente, o que é o Evangelho. É evidente que muitos têm, assim, meus irmãos, significados diversos sobre o Evangelho. Mas não é difícil falar sobre o Evangelho, porque ele é simples. O Evangelho é Cristo, o Salvador, que veio a este mundo, morreu por nós por causa do pecado que outrora entrou na humanidade. Desse Evangelho que liberta o homem da escravidão do pecado, porque todos nós, infelizmente, estamos atrelados a essa natureza que é contra Deus. Então Jesus Cristo está dizendo que precisamos verbalizar o testemunho da palavra, precisamos dizer a Ele, e Ele nos diz o que devemos fazer, e falar às pessoas sobre essa boa nova. E isso nós devemos fazer a toda criatura. A verbalização do Evangelho não é uma verbalização elitizada. O que eu quero dizer com isso? Que o Evangelho não apenas pode ser pregada a uma elite de pessoas, ou pessoas de formas específicas. O Evangelho, quando Jesus Cristo, que é para toda a humanidade, é um Evangelho que deve ser acessível a todos, a pretos, a brancos, a pardos, a pessoas de níveis intelectuais altíssimas. E os irmãos bem sabem, não sei se os irmãos têm essa informação, mas dentro da lista dos povos minoritários que precisam ser alcançados, são as pessoas extremamente ricas. Elas se enquadram, olha só, as pessoas extremamente ricas, milionários, bilionários, estão dentro da lista de povos minoritários alcançados pelo Evangelho. Assim também, como na lista estão os povos extremamente pobres, estão também na lista de povos minoritários no alcance do Evangelho. Assim como os sertanejos entram também, assim como os quilombolas também entram nessa lista, assim também como os ciganos entram nessa lista. E eu fico muito chateado quando a gente vai aqui no centro da cidade, né? Tem umas ciganas ali que gostam de ler a mão, e muitas vezes nós desprezamos a aproximação dessas mulheres para com essas mulheres. Certo dia uma delas foi ler a minha mão, foi lá: posso ler sua mãe? Lê à vontade, está meio sujo, mas pode ler. E ela pegou e foi falando, pronto, agora eu posso ler a sua? Eu peguei ela só: você precisa de Jesus, você é uma pessoa especial. Ela falou assim: mas eu adivinho. Eu falei assim: mas eu não estou adivinhando, estou dizendo que é certo. Quando pessoas de outras religiões batem a porta da nossa casa, eu falo: eu já sou evangélico. E perdemos a oportunidade de evangelizar. Irmã Iracema, hoje de manhã, que é uma das moças mais novas da igreja, 90 e quantos anos? 93 anos, é a moça mais nova, uma das mais novas que nós temos aqui na igreja. Ela falou uma coisa que alegrou meu coração. Eu falei assim: pastor, toda vez que eu entro dentro de um Uber, eu falo do amor de Jesus Cristo. Eu falei: muito bem, meu irmão. São as oportunidades que Jesus nos dá para evangelizar. E isso deve ser, meus irmãos, porque nós não sabemos o que essa pessoa está passando, mas o Evangelho traz graça a essas pessoas. Então verbalize o Evangelho, fale do Evangelho, diga para essas pessoas, anuncie a salvação, envolva essas pessoas no interesse, para que nessa comunicação que podemos chamar a comunicação inteligível, essa comunicação que podemos fazer com as pessoas entendam, mesmo que elas rejeitem, mas precisamos pregar o Evangelho. E devemos também entender que dentro da verbalização do Evangelho, é o que Jesus coloca, o Evangelho, a pregação não pode ser apenas de forma particular, mas ela deve ser também de forma universal. Outro aspecto interessante, e outra ação que nós devemos ter, Jesus fala que devemos pregar o Evangelho. O Evangelho não pode ser exclusivista, precisa ser anunciado a todos, de forma verbalizadas a todas as pessoas, de diferentes credos, maneiras de viver, intelectuais, desprovidos de dinheiro ou não,
independente da cor racial, independente até mesmo do seu próprio comportamento. É evidente que, como cristãos, assim como a palavra do Senhor nos ensina, que nós não devemos aceitar o pecado. É evidente que tem muitos comportamentos hoje em dia dos homens que são contra Deus, mas devemos pregar o evangelho para essas pessoas, que mesmo na decisão do seu comportamento contra o evangelho, contra Deus, mas elas carecem e necessitam de ouvir a mensagem de Cristo verbalizada. Mas não basta apenas dizer, meus irmãos, não basta apenas falar, não basta apenas verbalizar o evangelho. Agora Pedro está nos ensinando em sua carta que nós devemos ter uma vida exemplar como cristãos. Jesus Cristo nos ensina, é evidente que precisamos não apenas verbalizar, mas testemunhar. Mas aqui na carta, Pedro está sendo enfático: você precisa ser exemplo, você precisa testemunhar, não apenas dizer, mas com a sua própria vida anunciar. Olha como também Pedro é inteligente nas questões familiares. Nessa carta também de 1 Pedro, capítulo de número 3, Pedro vai ensinar até mesmo como a mulher deve se portar diante do marido que não é evangélico. Ele diz: minha irmã, se você tem o seu marido, o seu amor, o seu love, que não é crente, eu estou aqui parafraseando, contextualizando, que não crê em Jesus Cristo, não quer saber de vir na igreja, nem quer saber do evangelho, faça o seguinte, minha irmã, não fala nada não, testemunhe com a sua vida, e a partir do testemunho, ou seja, da vivência, a partir do aspecto que podemos dizer assim, ético de vida, a sua maneira de se portar, ele será ganho para o Senhor Jesus Cristo, sem precisar que você fale, só testemunhe. Então observe bem o que Pedro está dizendo, o que Pedro nos fala, não é apenas dizer, verbalizar, mas vivenciar. Por isso que ele diz: meus irmãos, amados irmãos, verso 11, eu quero ensinar para vocês, que como peregrinos e forasteiros que vocês são, que vocês se abstêm, fujam das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantenham o exemplo na sua maneira de viver, na sua maneira de proceder, em meio aos gentios. O que ele está dizendo? Aqueles que não foram alcançados por Jesus Cristo, precisamos dar exemplo de vida, de comportamento, precisamos dar um comportamento cristão, ético. Aqui temos um professor de ética, ali ó, né? Edgley é um professor de ética, e a gente sabe como é difícil hoje mantermos uma ética cristã no mundo difícil que nós vivemos. E Pedro está dizendo que precisamos ter uma vida ética, exemplar, em meio àqueles que não ainda confessaram Jesus Cristo como Salvador, que ainda não se entregaram a Ele, que muitas vezes falam contra nós, abrem a boca para criticar os cristãos, abrem a boca para maldizer os cristãos, mas nós precisamos, meus irmãos, dar testemunho. E ele diz no final do verso 12, que precisamos sempre observar as nossas boas obras, e essas obras, ele termina dizendo nesse verso, precisam glorificar a Deus. Olha que Paulo escreve em Coríntios: quer que a gente beba, ou quer que a gente coma, ou que a gente faça qualquer outra coisa, devemos fazer isso para quê, meus irmãos? Para a glória de Deus. Então Pedro está dizendo que o testemunho cristão não deve ser caracterizado apenas, meus irmãos, porque eu sou bom, porque eu sou legal, porque eu sou educado, mas deve ser caracterizado porque eu sou cristão, e o Espírito Santo que habita em mim me leva a dar um testemunho muito maior do que ser uma boa pessoa, uma pessoa educada, uma pessoa amável. Me leva a algo muito mais profundo. E qual é esse algo profundo? Testemunhar quem eu sou, e como bem disse o presbítero Joabe de manhã,
quem eu sou? Nada. Por que eu sou nada? Porque agora quem vive em mim é Cristo Jesus. Então Pedro está dizendo que nas observações que essas pessoas fazem, e domingo passado eu cheguei até mesmo a dizer para os irmãos a seguinte frase, a seguinte pergunta eu fiz: se você perguntasse ao seu parente, a sua esposa aqui no Evangelho, ao seu marido, aos seus amigos, seus vizinhos, se eles congregariam na igreja onde você é membro. E eu ouvi o mesmo silêncio que eu estou ouvindo agora. O que as pessoas diriam de nós? E Pedro está dizendo isso. Jesus Cristo diz que o Evangelho precisa ser verbalizado, anunciado. E Pedro, meus irmãos, está assinando o que Jesus está nos ensinando, nos ensinou. Uma vida cristã precisa ser testemunhada. Não apenas dita, mas validada em nosso comportamento, chancelada nas nossas ações. E o testemunho de cristão precisa ser digno do Evangelho de Cristo. O nosso testemunho deve ser digno de quem somos chamados, crentes. E a gente percebe, meus irmãos, que ser evangélico está sendo banalizado. Eu estava ao lado da minha esposa por um breve momento, e a gente olhando, alguns anúncios no Instagram. Aí de repente aparece duas pessoas no BBB, ex-evangélicos, e um diz que é da Assembleia de Deus, e quando foi que disse que é da Assembleia de Deus, entrou até no reteté. O ano passado, não sei se foi ano passado, uma das pessoas que eram personagem, foi personagem da A Fazenda, um reality show, ela se denomina evangélica. E no momento dentro da casa da fazenda, ela ora, fala de Jesus Cristo, fala até em língua estranha, coisa linda. A gente percebe assim, eita, Deus está usando a vida daquela mulher. Mas ela diz uma coisa, orou, falou, mas a vida disse outra coisa. A ética da vida, o comportamento, a sua ação, disse outra coisa. Aí, meus irmãos, pense comigo, reflita comigo, como é que podemos acreditar no Evangelho, olhando para as pessoas que não dão testemunho? Nós cremos no Evangelho de Cristo porque o próprio Jesus Cristo nos deixou. A nossa fé nele faz com que a gente, olhando para a palavra, observando as Escrituras, lendo essas Escrituras, se tornem reais em nossa vida. Mas infelizmente, a nossa conduta, o nosso procedimento, não apenas no Brasil tem trazido vergonha, mas também para várias nações do mundo todo. Esquecemos, meus irmãos, que como a Europa, alcançada pelo Evangelho, países protestantes, berços do protestantismo, que levaram a sociedade inteira educação, meus irmãos, de primeira classe. Porque antigamente somente aqueles que eram da nobreza tinham acesso muitas vezes a uma boa educação. O protestantismo chegou e tornou a educação de alta elite perceptível para os pobres, alcançados para os pobres, alcançável, por exemplo, para os pobres. Quando o Evangelho chega aqui no Brasil, através de Robert Reid Callen, que implanta a igreja congregacional, que é a denominação mais antiga do Brasil, a denominação evangélica mais antiga do Brasil. Olha a responsabilidade que nós temos como congregacionais. Chega, meus irmãos, no contexto brasileiro, em que apenas existia uma religião, a católica, não se existia outra religião. Mas quando chega aqui no Brasil, Robert Reid Callen, um doutor particular de Dom Pedro, faz com que através do próprio testemunho de Callen, Dom Pedro percebe que o evangelho que ele anuncia é um evangelho sério e poderoso. Tudo através do testemunho.
tudo através, meus irmãos, de uma mudança que uma pessoa traz, não apenas verbalizando, mas também com ação, com vida. É preciso ouvir, sim, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. É necessário ouvirmos sobre o Evangelho, sim, mas a mensagem também de Cristo precisa estar nos olhos das pessoas, não apenas nos ouvidos delas. Porque, meus irmãos, infelizmente, às vezes nós somos mais de ver do que ouvir. Porque os nossos olhos estão contemplando muito mais coisas do que muitas vezes que nós ouvimos. Percebam que a palavra só diz que o que se torna corruptível, a concupiscência dos olhos, é através também das janelas dos nossos olhos que também nos corrompemos. Então as pessoas não apenas precisam ouvir o Evangelho, que gera fé, que gera certeza em Cristo, mas os olhos das pessoas também precisam perceber o que eles ouvem é verdade no nosso proceder, é verdade na nossa conduta, e as nações estão precisando disso. O Evangelho verbalizado, mas o Evangelho também testificado com a vida. O Evangelho falado, mas o Evangelho vivido. É evidente que o Evangelho que é vivido na ação vem através da verbalização. Por quê, meus irmãos? Porque muitos hoje estão trazendo mensagens que a Bíblia não diz, e são experiências que estão fora da palavra. Então a ação, a vivência, o testemunho de vida do nosso comportamento vem através do que nós ouvimos. Aí a importância de lermos a palavra, a importância de estudarmos a palavra, porque quando a gente estuda a palavra, lê a palavra, ao viver a palavra, a nossa vida será conduzida por Jesus Cristo, porque temos conhecimento dela. Partindo para o final dessa breve reflexão, o fruto do comportamento vem, meus irmãos, do crer na palavra. O fruto do nosso comportamento vem porque nós temos entendido sobre a palavra. E quando nós entendemos sobre a palavra e verbalizamos a palavra com o comportamento dessa palavra, oh, meus irmãos, as pessoas começarão a dizer: essa pessoa é diferenciada. E quando saímos pelas nações, as pessoas não apenas ouvirão, mas testificarão com seus próprios olhos que aquele missionário, ou pastor, ou irmão, é uma pessoa de Deus. E eu quero aplicar duas coisas ao nosso coração, falando justamente sobre as duas ações do Evangelho: a verbalização e o testemunho com vida. Primeiro, precisamos entender o que Jesus está dizendo. Não é uma opção, não é algo que vamos decidir se vamos falar ou não. Ele está dizendo que precisamos verbalizar o Evangelho. E aqui ele não coloca de forma específica quem deve evangelizar. É evidente, claro, que existe, meus irmãos, algumas missões específicas. Nem todo mundo foi chamado, como Eliabe será enviado para o México, em Guadalajara. Nem todo mundo foi chamado por Deus para ir para a Argentina. Nem todo mundo foi chamado por Deus para ir para outros estados ou cidades. É evidente, existe um chamado específico. Mas a proclamação do Evangelho não é uma missão específica para alguém, é uma missão específica para todos. O chamado de Deus, de Cristo, no ID, é para que falemos, proclamemos o Evangelho, tanto em Jerusalém, tanto na Judéia, tanto em Samaria, até os confins da terra. É uma proclamação verbalizada de forma simultânea, se assim for preciso. Não é algo, meus irmãos, palativamente, como dizia meu pai, um pedaço aqui, depois aqui, não.
ela deve ser anunciada a todas as nações. E eu estou orando, meus irmãos, eu já disse hoje de manhã, e eu quero dizer nessa noite, eu estou orando ao nosso bom Deus, para que a quantidade que há de membros nessa igreja, seja a quantidade de pessoas nas missões desta igreja. Alguém pode dizer, isso é loucura, pastor? É não. E o grande problema que eu quero aqui também dizer à noite, não são as questões financeiras, porque nós achamos que o problema é financeiro, não. Quem irá? Os campos estão brancos, a seara é grande, mas falta o quê? Dinheiro? É dinheiro que a Bíblia fala que falta? Está faltando recursos? Mas são poucos os trabalhadores. É pouca gente para muito trabalho. Segunda aplicação. Reverendo Fábio Caetano, pastor presbiteriano do sul do nosso Brasil, ele diz que, para a tristeza do cristianismo, diversos cristãos não harmonizam a fala com a conduta. Para muitos, as palavras, diz ele, são como o giz. A vida é como a lousa e a conduta como o apagador. Ou seja, dizemos no quadro quem somos, mas logo pode ser apagado. Ele diz também, em seu artigo falando sobre missões, que o que falam é apagado, logo a seguir por meio daquilo que fazem. Ou seja, o nosso comportamento, a nossa maneira de viver, muitas vezes apaga o que nós falamos. Essa segunda aplicação, eu quero dizer para os irmãos, que devemos proclamar o evangelho sim, mas não podemos de forma nenhuma apagar o evangelho por causa da nossa conduta, porque muitas vezes a nossa conduta, na nossa família, na nossa vizinhança, no trabalho onde estamos, a nossa conduta tem apagado muitas vezes as palavras que dizemos a respeito de Jesus Cristo. Por isso, meus amados, falemos o evangelho sim, proclamemos o evangelho sim, use a sua rede social para pregar o evangelho, use o Facebook, o Instagram, o Twitter, use o Messenger, fale de Cristo. Eu sei que a gente gosta de postar onde estamos, eu sei disso, é muito bom, né? Compartilhar com as pessoas, na ilha, quando a gente vai para Ilhas Canárias, aleluia, em Dubai, aleluia, não é não? Passei em Jerusalém, coisa maravilhosa, no restaurante, estou dizendo que estou aberto a convite, na pizzaria, quando você posta aquela baita da pizza maravilhosa, aleluia! Mas pelo menos, em uma das suas fotos, fale quem é Jesus para as pessoas, verbalize em forma de rede social quem é Jesus Cristo, diga para os sedentos que há alimento para a alma delas, diga para os desesperados que há um caminho e uma solução, diga, meus irmãos, para os deprimidos, angustiados da alma, que há um consolador, diga ao perdido que há um salvador, diga àquele, meus irmãos, que está afastado, que o caminho ainda permanece vivo, diga para as pessoas que ainda há solução para o Brasil, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Digam para as pessoas, fale para elas, mas não fale apenas verbalizando, mas diga também com as suas ações, que Jesus Cristo é o Senhor, é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém pode ser levado ao Pai, senão por Ele. Diga para a sua família, diga para os seus vizinhos, fale no seu trabalho, e eu digo para você hoje, que talvez chegou aqui esmiuçado, abatido, debilitado, que o Senhor Jesus Cristo
quer te tirar dessa inércia de vida, que Jesus Cristo quer te levantar, que muitas vezes Jesus Cristo está permitindo você passar pela prova, para que você tenha vitória sim, mas para que você diga às outras pessoas: olha, eu passei por isso, mas Jesus Cristo, o Senhor poderoso, me livrou, e olha eu aqui. Aí essa música faz sentido. Olha eu aqui, não porque eu sou exaltado para ser orgulhoso, não porque eu sou levantado para mostrar às pessoas que eu sou poderoso. Olha eu aqui, porque nós estávamos, meus irmãos, no lamaçal de pecado, no império das trevas. Olha você, porque Jesus Cristo te salvou. Então verbalize Jesus Cristo às pessoas e testemunhe também com ela, para elas, conforme a ética cristã, vida cristã, comportamento cristão, que ainda há salvação para este mundo perdido. Vamos orar? Você pode se colocar de pé em nome de Jesus Cristo. Quero ser um vaso de bênção. Feche seus olhos, levanta suas mãos e diga: Senhor, eu não quero apenas ser aquele que fala, mas eu quero ser aquele que também testemunha esse evangelho. Senhor, dá-nos vida que imita o Jesus Cristo, porque a verdade, Senhor, que quando nós o confessamos, não sou mais eu quem vivo. Paulo disse uma coisa muito certa: Cristo agora vive em mim. Faça-nos, Senhor, um vaso de bênção, um vaso escolhido em suas mãos, um vaso cheio da tua graça e do teu poder, um vaso cheio do teu Espírito Santo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e refaça de novo. Eu quero ser, eu quero um vaso novo. Cantemos novamente. Eu quero. Não cante apenas com a boca, Senhor. Cante com vida, refletindo sobre aquilo que você canta. Como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e me faça. Eu quero ser, eu quero ser, eu quero um vaso. Senhor, eu te peço nesse momento, na autoridade que é em teu nome, Jesus Cristo. Todos nós, ó Pai, temos esse privilégio de conhecer o teu evangelho. Estamos na tua casa, Senhor, cultuando a ti, diante daquele que nos salvou. Senhor, que privilégio é esse de ter essa liberdade no teu Espírito Santo, de expressar o teu amor, expressar, Senhor, as tuas palavras. Mas, ó Deus, temos sido omissos, negligentes na proclamação, no investimento e nas orações, ó Pai, concernente à verbalização do evangelho. A verdade, Senhor, que temos anunciado pouco, e por anunciarmos pouco, testemunhamos ainda menos o teu evangelho. Senhor, nos ensine, ó Pai, pelas palavras trazidas pelo teu Espírito Santo, a falar deste amor tão grandioso. A verdade é, Senhor, que não há complexidade de falar de Jesus Cristo, mas muitas vezes, ó Deus, é complexo
porque não vivemos. Isso embaralha a mente das pessoas. Senhor, que essa igreja seja um potencial sempre nas tuas mãos, que o Senhor use cada uma dessas pessoas para o louvor da tua glória, enchendo sempre com o teu Espírito Santo, com a tua palavra que é poder, é o evangelho da salvação, é a libertação. Que essa igreja, Senhor, testemunhe que só Jesus Cristo é o Senhor, que só Jesus Cristo é o Senhor, que só Jesus Cristo é o Senhor. Por isso, Senhor, seja a tua bênção, não somente hoje, mas para todos sempre e sempre. Amém, Senhor.